em primeiro do grupo, como estava previsto, no final do ano, ganha do 13 da Paraíba, perde do Botafogo, mas já estava com a classificação tranquila, garantida, e vai para o mata-mata. O Palmeiras emparelha com o Bahia. Oitavas de final do Campeonato Brasileiro de 86, em janeiro de 87. Na verdade, fevereiro, comecinho de fevereiro de 87. Por quê? Porque em janeiro tem a pré-temporada e teve esses 2 joguinhos aí para acabar a fase. 2 joguinhos para nós, porque para muita gente definiu a classificação ou a desclassificação do Campeonato Brasileiro, logo nos 2 primeiros jogos da temporada. Tá? Palmeiras não passou por isso porque já estava bem encaminhada a classificação. E aí o Palmeiras então vai jogar com o Bahia pelas oitavas de final. E aquela coisa, você fez um jogo com o 13 da Paraíba, ganhou, bela rouba, né? Aí você vai jogar com o Botafogo desmotivadão, tranquilo, já classificado, já tranquilo, faz um jogo morno. Então você não testou o elenco de verdade. Aí teve o primeiro jogo de verdade logo na terceira partida. Um jogo eliminatório, um jogo pesado. Lá na Fonte Nova, o primeiro jogo. E o Palmeiras perde de 2-0. E aquele jogo típico de mata-mata, né? E a torcida do Bahia lotou a Fonte Nova. O Cláudio Adão estava no Bahia. E jogou muito o Cláudio Adão. Ele e o Bobô. E o Cláudio Adão faz um gol sem ângulo no Martorelli. Mais uma falha do Martorelli. E o Palmeiras sofrendo muito com o goleiro, né? Desde que o Leão saiu, Martorelli entra, nunca convenceu. Só o Evandro que acha que convenceu. O Evandro da Palestra Custom, você sabe que foi parceiraço aqui do Verdade por muito tempo. Ele que é o fã número 1 do Martorelli. Agora, só ele, número 1 e único, né? Porque pelo amor de Deus, ele tomou um gol sem ângulo do Cláudio Adão. Tudo bem que chutou forte e tal, mas sabe, tipo aquele gol do Oséias, mais ou menos assim, né? Só que ele estava inteiro na jogada. Uma coisa é o Oséias fazer o gol sem goleiro, porque o Paulo César estava no chão. O Martorelli estava na jogada, cara. A bola passa do lado, sabe, no meio das mãos, sei lá por onde passou. Mas passou, sem ângulo. Então 2-0 para o Bahia é um placar chato de reverter aqui. E o jogo foi no Pacaembu e a torcida do Palmeiras arrepiou. A torcida fez a parte. A torcida lotou o Pacaembu, apoiou. Dali porco, olê, 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 né, que era a música da época. E o Palmeiras precisa, né, pelo menos fazer dois para levar para prorrogação e pênalti. Ou eu não sei, até se fizesse os 2-0, classificava por ter melhor campanha. Eu já não lembro mais. Mas eu sei que o Palmeiras faz 1-0 com 24 minutos. Gol do Mirandinha. Vamos lembrar, hein? O time é basicamente o mesmo de 87, hein? De 86. Basicamente o mesmo. Só tinha saído o Edmar, né, no fim do Campeonato Paulista. O time continua forte. E o Mirandinha faz 1-0. E aí o Palmeiras começa um massacre. Mas massacre. E é aquelas partidas típicas de fila, em que a perna treme, em que a pressão é forte demais, em que você vê que os jogadores estão dentro de campo, que tem algo segurando eles. Quem lembra da fila, quem viveu a fila, há de concordar. A gente assistiu o Palmeiras no campo, era raríssimas as partidas, aconteceram, mas eram raras as partidas que você fala assim, nossa, o time se impôs, o time arrepiou, o time passou por cima, atropelou. Quando a partida era importante, a gente pode até lembrar algumas, por exemplo, aquele 5-1 em cima do Corinthians, que era jogo de turno. Mas aquela Palmeiras arrebentou com o Corinthians, foi. Mas era uma partida de turno. A hora que o bicho pegava, a hora do mata-mata, a hora da eliminatória, 15 de Jaú, né, 85, a casa caía. E com o Bahia aconteceu a mesma coisa. O Palmeiras até fez 1-0 com 24 do primeiro tempo. Era só fazer o segundo gol. Não conseguiu. 2 na trave, o goleiro pegando tudo.
E torcedor do palmeirense mordendo o concreto do Pacaembu. E não acontecia nada. E não saiu o gol. E não saiu o gol. E o Palmeiras foi eliminado do Campeonato Brasileiro pelo Bahia. Isso em 5 de fevereiro. Tudo bem, nessa altura só tinha 8 times no Campeonato Brasileiro, o resto tudo parado. E aí começa aquela coisa de mercado, né? Troca, vende, compra. Enquanto isso,